Muito bem, estamos aqui de volta ao nosso bloco de número 4 da aula sobre a lei das eleições. Bem, neste bloco nós trataremos justamente sobre a arrecadação de gastos de recursos para as campanhas eleitorais. Então veja, quando eu falo de arrecadação de recursos para as campanhas eleitorais, nós temos que saber de onde poderão vir esses recursos, como que eu poderei gastar esses recursos e, a partir do momento que eu tenho uma prestação de contas eleitorais, o que acarreta ao partido político ou ao candidato aquele que presta de forma errônea uma prestação de contas. E os artigos que são responsáveis por analisar esta prestação de contas, essa arrecadação de recursos a serem gastos durante as campanhas eleitorais, a partir do artigo de número 17. Então você vai pegar a sua lei das eleições, a lei de número 9.504 de 97 e observar a prestação de contas e a arrecadação e aplicação dos recursos nas campanhas eleitorais. Então vamos aí começar a fazer os nossos esquemas, começando então sobre aspectos iniciais. Então nós vamos tratar de aspectos iniciais a respeito da arrecadação de recursos para as campanhas eleitorais. Muito bem, então eu disse para vocês que os dispositivos que tratarão acerca da arrecadação e da aplicação de recursos nas campanhas eleitorais, a partir do artigo de número 17 da nossa Lei das Eleições. O artigo de número 17, ele diz o seguinte: as despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos ou dos seus candidatos e financiadas na forma desta lei. Então, a primeira informação que nós temos acerca da aplicação de recursos de campanhas eleitorais refere-se à responsabilização aos partidos políticos. Então, são responsáveis os partidos políticos e os candidatos. Então, eu não posso responsabilizar de uma aplicação de recurso de campanha somente um candidato. O partido pelo qual esse candidato faz parte exerce uma responsabilidade que nós chamamos de responsabilidade solidária. Então veja, os candidatos são responsáveis, sim, pela sua prestação de contas, sim, mas os partidos políticos respondem conjuntamente com esses candidatos acerca dessa aplicação de recursos e a realização de gastos. Aí vem o artigo 17A, que foi revogado, e o artigo 18, tratando acerca de limites de gastos. Vejam só. Os limites de gastos de campanha em cada eleição são os definidos pelo TSE com base nos parâmetros devidos em lei. Então, a Lei 13.165 de 2015 inova no que tange a limitação de gastos para as campanhas eleitorais. Antes, o que eu tinha? Eu tinha um limite de gasto que era estabelecido pelo próprio Congresso Nacional. Hoje, nós temos um limite de gastos que são estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, para cada campanha, nós teremos um limite de gastos estabelecidos. Então, nós temos limite de gastos para determinados cargos, para presidente, governador, prefeito, vereadores, todos esses limites estabelecidos pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Estabelecendo, então, o artigo de número 18. Aí vem o parágrafo 1º e 2º que foram revogados. O artigo 18A diz o seguinte: serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. O que significa esse artigo 18A? Então, veja, eu terei um limite de gastos para o candidato
e limite de gastos que serão estabelecidos para cada cargo. É isso que diz o artigo 18A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. Muito bem. Veja, uma vez que esse limite ele é estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que pode acontecer é ter um descumprimento desse limite. Então veja, se eu tenho um descumprimento do limite que foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, será que esse partido político, esse candidato, sofrerá ou sofrerão, no caso, consequências? Essa é a previsão do artigo 18b. Vejam só. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento de uma multa em valor a 100% da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico. Então, qual é a sanção por descumprimento do limite estabelecido? 100% do valor que ultrapassar esse limite. Que ultrapassar o limite. Então, veja, se suponhamos que houve um limite de gastos estabelecido para determinado cargo no valor de R$100 mil. Determinado candidato, ele extrapolou esse limite. Ele realizou de gastos um valor de 110 mil. Então, olha só. Por descumprimento, ele pagará uma multa no valor correspondente a 100% do valor que ultrapassar o limite. Então, olha, se o valor que ultrapassou aqui foi 10 mil, qual que é o valor da multa? Correspondente a 100% do valor que ultrapassou. Ultrapassou 10, o valor de multa é R$10 mil. Então veja que esse artigo 18b traz qual é a sanção por descumprimento do limite de gastos estabelecidos. Aí vem o artigo 20. O candidato a cargo eletivo fará diretamente ou por intermédio da pessoa por ele designada a administração financeira de sua campanha, usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos a cotas do fundo partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas. Então, olha, eu tenho aqui um estabelecimento de como que esse candidato a cargo eletivo fará a administração da sua campanha. Então, olha, o candidato ele fará essa administração de campanha individualmente, ou ele poderá usar uma pessoa, um administrador de campanha. Então, veja só, eu tenho aqui um candidato que fará a administração da sua campanha de forma individual, ou ele pode usar um administrador de campanha. Esse administrador de campanha, ele é corresponsável pela administração. Então, veja só, o candidato ele não pode se isentar de um defeito, de um erro, de algo que foi prestado às contas, ele diz de falar o seguinte: olha, não, na verdade eu nem sabia disso. Quem cometeu esse erro foi o meu administrador de campanha. Não, os dois assinam a prestação de contas, os dois, então, eles são responsáveis por aquela campanha. Então, um não pode se isentar do outro, dizendo que o outro que cometeu o erro. Joga a bola para o outro e fala: olha, você que cometeu o erro na prestação de contas. Não. Tanto o administrador de campanha quanto o candidato, eles administram a conta, a prestação. Os dois assinam essa prestação, os dois, então, são responsáveis. Tá? Essa figura desse administrador de campanha é uma figura que foi trazida pela Lei 13.165 de 2015. Normalmente, esse administrador de campanha é um contador.
Então, a figura do contador nas administrações de campanhas eleitorais se tornou forte a partir da edição da Lei 13.165 de 2015. Então, lembre-se, tanto o candidato quanto o administrador de campanha, por assinarem esses dispositivos, assinarem essa prestação, são corresponsáveis. Aí vem o artigo 21 que fala justamente isso, olha só. O candidato, ele é solidariamente responsável com a pessoa indicada no artigo 20, que é justamente essa pessoa, administrador, pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas. Então, nós temos aqui uma solidariedade na prestação de contas, e ambos assinam essa prestação. Ambos assinarão a prestação de contas. Ok? Então, veja, tanto o administrador quanto o candidato, eles são solidários nessa prestação. Não se esqueçam disso. Aí vem o artigo 22 da Lei das Eleições e estabelece o seguinte para nós. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrirem conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Isso não é novidade, né? O que nós precisamos entender é que, na prestação de contas eleitorais, esse candidato e esse partido político, eles abrirão uma conta específica para movimentação de recursos de campanha. Então, nós temos a figura aqui de uma conta específica para a campanha eleitoral. Veja, essa conta específica para a campanha, ela não pode ser aberta, ela deve ser aberta. Então, a abertura dela é de forma obrigatória. Então, nós temos aqui a abertura da conta específica para a campanha, essa abertura de forma obrigatória. Aí vem alguns dispositivos, justamente no parágrafo 1º, tratando de algumas obrigações aos bancos nessa abertura de conta. Primeiro dispositivo, o inciso 1º, diz assim, que os bancos, eles devem acatar em até 3 dias o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e a cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção. Então, primeiro, essa conta que é específica para a campanha, ela deve ser aberta, ela é obrigatória. O que cabe aos bancos agora, acatar essa abertura, acatar a abertura no prazo máximo de até 3 dias, não pode condicionar essa abertura ao depósito. Então, vedado condicionar a abertura da conta a depósito prévio. Tipo assim, olha, pode até abrir a conta, mas tem que depositar 50, 100, 200 reais. Essa abertura veda essa cobrança, esse condicionamento à abertura de conta com prévio depósito. É isso que diz o inciso 1º. Aí vem o inciso 2º. Identificar nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o CAPT, o CPF ou o CNPJ do doador. Hoje o que nós temos é, como autorização somente de doações de pessoas físicas, nós não teremos mais a figura do CNPJ. Então nós temos aqui que nos extratos precisa constar o CPF do doador, uma vez que agora nós temos a permissão somente de doações de pessoas físicas. O inciso 3º, porque veja, anteriormente nós tínhamos uma abertura de conta, só que não previa na legislação quando que essa conta deveria ser encerrada, e hoje nós temos um diferencial.
essa conta que foi aberta justamente para prestação de contas eleitorais, ela deve ser encerrada. É a previsão do inciso 3º. Veja. Encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido, na forma prevista no artigo 31, e informar o fato à Justiça Eleitoral. Se a gente observar o que diz o artigo de número 31, o artigo de número 31, ele fala sobre a questão das sobras de recursos financeiros. Mas no momento oportuno, nós vamos chegar nesse artigo 31 e eu explico para vocês como que funciona. Tá certo? Bem, quando então nós falamos sobre o encerramento da conta, esse encerramento tem que ser feito no final do ano eleitoral. Então veja, a abertura de conta corrente, ela é obrigatória. Os bancos, então, vão condicionar essa abertura em até 3 dias, não pode pedir um prévio depósito para que haja, então, essa abertura de conta. Essa conta será aberta no início da campanha e encerrada no final do ano eleitoral e deverá constar nos extratos bancários o número do CPF dos doadores. Aí vem o parágrafo 2º que diz que o disposto nesse artigo que prevê a abertura de conta não se aplica aos casos de candidatura para prefeito e vereador nos municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário, o que se torna no Brasil hoje muito difícil esse fato, né? Hoje nós temos bancos, por exemplo, casas lotéricas que são conveniadas a bancos. Então não tem agência bancária, mas tem uma casa lotérica, um posto de atendimento bancário vinculado. Hoje no Brasil é muito difícil não achar pelo menos um município que tem essa casa lotérica vinculada a uma agência bancária. Então veja uma inaplicabilidade desse parágrafo 2º para a realidade. Mas para sua prova saiba que esse dispositivo, essa obrigação de abrir essa conta, ela não ocorre para os municípios que não têm nem agência bancária, nem posto de atendimento bancário, tá bom? Ao parágrafo 3º. O uso de recursos financeiros para pagamento de gastos eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o CAPT, que é essa conta que foi aberta justamente para isso, implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato, comprovado abuso do poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado. Aí complementa o parágrafo 4º. Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá a cópia de todo o processo ao Ministério Público para fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. O artigo 22, ele versa sobre aquela ação que nós vamos ainda estudar em nossas aulas, que é a ação de investigação judicial eleitoral, tá? A famosa AIGE. Bem, visto isso, a gente pode dar continuidade tratando agora do que prevê o artigo de número 22A. Olha só o 22A. Os candidatos estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Então, veja só. Além da abertura de conta corrente, os partidos políticos, por intermédio dos seus candidatos, são obrigatoriamente, têm que, portanto, abrir um cadastro nacional de pessoa jurídica. Então, eles precisam ter o número do CNPJ. Então, por que eles precisam ter o número do CNPJ? Porque durante as campanhas eleitorais, eles vão fazer movimentação financeira, pagamento para pessoas, para serviços que eles contratarem. Então, eles vão pagar serviços, contratar serviços, movimentar a conta. Então, durante as campanhas eleitorais, esses candidatos, eles terão o número do CNPJ. Tá? Então, os candidatos terão o número do CNPJ. Veja só. O parágrafo 1º. Após o recebimento do pedido de registro da candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer em até 3 dias o número de registro do CNPJ. Então, olha só, a pergunta que não quer calar.
esse CNPJ ele é fornecido como? O candidato que deve buscar a Receita Federal para adquirir esse CNPJ? Não. Olha o que diz o parágrafo único desse artigo, ele diz o seguinte: eu tenho a etapa de registro, não tenho? O candidato ele apresenta uma série de documentos e faz o registro de candidatos. Muito bem. Procede ao registro de candidatura. Posteriormente, a Justiça Eleitoral fornecerá em até 3 dias, o número que tão esperado, o número do CNPJ. Então, quem fornece esse número do CNPJ é a própria Justiça Eleitoral. Aí vem o parágrafo 2º. Cumprido o disposto no parágrafo 1º deste artigo e no parágrafo 1º do artigo 22, ficam os candidatos, então, agora, autorizados a promover a arrecadação de recursos financeiros e realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral. Então, a partir do momento que esse CNPJ ele é entregue ao candidato, nós temos aqui o start, o início da possibilidade desse candidato arrecadar recursos. Então, nós temos aqui o início da autorização. Então, o início da autorização. Início da autorização para arrecadação de recursos. Ok? Então, veja. Qual que é o início da autorização para arrecadação de recursos? A partir do momento que a Justiça Eleitoral fornece ao candidato o número do CNPJ. Ok? Muito bem. Vamos agora para o artigo de número 23. Se a partir de agora, a partir dessa autorização do CNPJ, está o candidato autorizado a arrecadar recursos, quem poderá doar recursos aos candidatos? O artigo de número 23 traz a nossa primeira possibilidade. Veja só, pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nessa lei. Então, olha só, pessoas físicas... Lembrando que agora nós não temos mais a possibilidade de doações de pessoas jurídicas. Então, pessoas físicas, elas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro. Doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro. Bem, falando de doação em dinheiro, qual que é o limite estabelecido para doações em dinheiro? No máximo, 10% dos rendimentos brutos do doador, vou colocar rendimento bruto como RB, auferidos no ano anterior à eleição. Então, não foi estabelecido somente limites para gastos nas campanhas eleitorais, como também foram estabelecidos limites de doações de pessoas físicas, que serão estabelecidos com no máximo 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior às eleições. Tá? Então, muito bem. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro, no máximo 10% dos rendimentos brutos do ano anterior às eleições. Maravilha. Aí vem o parágrafo 1º, justamente conferindo isso que eu acabei de dizer para vocês. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior às eleições.
Aí o parágrafo 1º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecidos nesta lei para o cargo ao qual concorre. Então, olha, lembra que eu falei que um limite será estabelecido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral? Muito bem. Se o candidato não quer saber de doação, ele tem recurso próprio, ele é o dono da grana, tem a bufunfa, ele pode usar recursos próprios. Então, olha, pode usar recursos próprios até o limite estabelecido. Até o limite estabelecido em lei. Que é aquele limite que eu falei no início da aula. Tá? Vamos lá, continuando o parágrafo 2º. As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 28. Então, lembra que eu falei que a pessoa física pode fazer doações estimáveis em dinheiro? Podem, mas deverão comprovar essas doações estimáveis em dinheiro através de recibos. Então, eu preciso comprovar essa doação de estimável em dinheiro, que não é o dinheiro em espécie, é um bem, não é? Eu tenho o fornecimento de algum serviço, aquilo que pode ser convertido, poderia ser convertido em dinheiro, mas eu preciso comprovar disso a partir de recibos. Mas tem a exceção do parágrafo 6º do artigo 28. O parágrafo 6º do artigo 28, que nós vamos falar ainda, ele fala sobre dispensar a comprovação de prestação de contas. Tem algumas hipóteses que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Aí vem o parágrafo 3º. A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita ao infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. Então, olha, a pessoa física ela pode fazer a doação em dinheiro, no máximo 10% dos rendimentos brutos do ano anterior, não é? Suponhamos que esse doador, essa pessoa física, você que doa para um partido político, doa para um candidato, ultrapasse esse limite de 10%. Tem sanção? Tem sanção. Coloque aí. Onde que está estabelecida essa sanção? Lá no parágrafo 3º do artigo de número 23. Parágrafo 3º do artigo 23. Mais uma vez, vamos ler o parágrafo 3º, artigo 23. A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. Olha, 5 a 10 vezes a quantia em excesso. Ok? Muito bem. Parágrafo 4º. As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no artigo 22. Que conta é essa? A conta que foi aberta, que nós vimos no esqueminha anterior. Uma conta não é obrigatório, então, que o candidato abra uma conta para movimentação de recursos? Essas doações desses recursos somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no artigo 22. Essas doações elas poderão ser feitas em quais espécies? Aí vem o parágrafo 4º que traz as possibilidades para nós. Cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica. Então, olha, cheques, transferência eletrônica. O que mais? Depósitos em espécie. Depósitos em espécie. Além disso, 3. Mecanismo disponível em sítio do candidato, então no próprio site, pela internet, partido ou coligação, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito e que deva atender aos seguintes requisitos. A linha A,
identificação do doador. E B, emissão obrigatória de recibo eleitoral. Então, olha, posso efetuar essas doações por cheques, transferência eletrônica, depósitos em espécie, pela internet. Quando eu falo pela internet, posso ainda usar cartão de crédito. Cartão de crédito. Então, veja quais são as possibilidades: cheques, transferência eletrônica, depósitos em espécie, pela internet, usando o próprio cartão de crédito. Mas se eu for usar o cartão de crédito, o site que eu estou fazendo a doação, ele tem que possibilitar a identificação de quem está doando. Doendo foi ótimo, né? A identificação... vai doer no bolso de quem está doando. Identificação de quem está doando, e será necessário que esse site emita um recibo dessa doação. Tá bom? Vamos lá para o parágrafo 5º. Do mesmo artigo 23. Ficam vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie, feitas por candidato entre o registro e a eleição a pessoas físicas ou jurídicas. De fato, o que acontece aqui? Acontece uma situação que é reversa. Olha, eu tenho uma pessoa física e ela vai doar para um candidato. Essa situação, ela é possível? Sim. A pessoa física doando para candidato, não há problema algum. Só que o inverso, um candidato doando para a pessoa física, aí nós temos um problema. Porque aqui pode configurar uma compra de votos. Olha, eu, candidato, vou doar para você um prêmio, um troféu. Ele usou aqui também outras especificidades, próprio dinheiro, né? Entre o registro da candidatura e a eleição, o candidato realizar doações, só para a gente não poder esquecer, doações de pessoas físicas para candidato, ok. Agora, de candidato para pessoa física, neca de quitibiriba. Parágrafo 6º. Na hipótese de doações realizadas por meio da internet, as fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações, não ensejarão a responsabilidades destes, nem a rejeição de suas contas eleitorais. Então, olha só. Doador fez a doação pela internet. Se houver alguma fraude, erro cometido pelo doador, não houve conhecimento dos partidos, dos candidatos, das coligações, esses partidos, candidatos e coligações não sofrerão as sanções. Aí vem o parágrafo 7º, que vai tratar sobre o limite que foi estabelecido lá no parágrafo 1º. Veja só. O limite previsto no parágrafo 1º não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$80 mil. Olha só a brecha que a lei deu, né? Porque fala do parágrafo 7º que o limite de 10%, que também entram para os estimáveis em dinheiro, que devem ser comprovados com recibos, não se sujeitarão a bens móveis, imóveis, até o valor de R$80 mil. Vamos dar um exemplo? Eu sou o doador, eu tenho um imóvel, que o valor desse imóvel ele é R$60 mil. Eu quero doar para o candidato esse imóvel para que ele possa realizar as suas campanhas eleitorais durante a campanha. Veja, se o valor é até 60 mil, no caso aqui é até 80 que é o limite, e o imóvel é 60, esse imóvel não entra na configuração do limite de 10%. Tá? Então, somente vai configurar estar no limite dos 10%
se ultrapassar, no caso de estimáveis em dinheiro, o valor de R$80 mil. É isso que está dizendo o parágrafo 7º da nossa Lei das Eleições, do artigo de número 23. Tudo bem por enquanto? Ficou claro? Bom, vamos dar prosseguimento então. A partir de agora, nós vamos para o artigo de número 24, tratar especialmente dos gastos eleitorais. Olha só o que diz o artigo 24. É vedado a partido e candidato receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie que seja procedente. Então, o artigo de número 24, vou até mudar o título, mudar o nome do título do nosso esquema, que vai se chamar aqui vedação ou vedações no recebimento de recursos. Vedações no recebimento de recursos. A previsão está na própria Lei das Eleições. Artigo de número 24. Tudo bem? Então vamos lá. De quem que esse partido, que esse candidato não poderá receber recursos? Primeiro, inciso primeiro, entidade ou governo estrangeiro. É a primeira vedação. 2, órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público. 3, concessionário ou permissionário de serviço público. 4, entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal. 5º, entidade de utilidade pública. 6º, entidade de classe ou sindical. 7º, pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior. 8º, entidades beneficentes e religiosas. 9º, entidades esportivas. 10º, organizações não governamentais que recebam recursos públicos. 11, organizações de sociedade civil de interesse público. Todas essas pessoas que foram citadas no artigo de número 24 são vedadas realizar doações para partidos e candidatos. Só que vem o parágrafo 1º e diz assim: não se incluem nas vedações de que trata esse artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas com recursos públicos. Então eu acho mais interessante trazer essa exceção que pode vir a ser cobrada em prova. Então qual que é a exceção? Eu tenho aqui as cooperativas. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente. Clique no link aqui embaixo. Clique lá, faz um cadastrozinho. Você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Então eu espero vocês aqui do Lá. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.